IZC para retração. Retração pode ser por extrações de premolares ou fechamento de espaço. Eu uso o IZC, eu prefiro usar o IZC. Nós falamos tanto entre raízes, porque falam que a gente não usa entre as raízes, mas pelo contrário, é uma técnica que tem que ter. Vamos falar hoje de retração usando o IZC. Paciente, claro que nós fazemos menos extrações do que no passado, tá? Mas isso aqui é uma realidade no nosso consultório ainda. Paciente cirúrgica, se ela não quer se submeter à cirurgia, a queixa dela é isso, é bem isso aqui, ó. Não fecha os lábios, uma mordida profunda e o sorriso gengival. A queixa dela é bem isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Todos nós concordamos, não precisa nem muito de cefalometria, eu vou mostrar aqui. Mas nós sabemos que o quê? Tem diferenças das bases ósseas, maxila com mandíbula. O ideal seria a cirurgia ortognática, em sua favor nem contra. Ela tá aí, é diagnóstico. Mas zero, paciente já veio com, a cliente já veio com abordagem de não cirúrgico, né? Olha lá, a maxila atrésica, um leve apinhamento inferior, com a perda de primeiro molar. E olha a queixa da paciente aqui, essa é a queixa dela. Essa sobressaliência, tudo bem, pessoal chegando. Aí, professor Stefan, Adriano Oliva. Deve estar frio aí no sul, né? Se aqui tá frio. Então, pessoal, a queixa da paciente é aquela, mesmo sabendo, voltando. É uma paciente cirúrgica, diferença de maxila com mandíbula e, além do mais, uma verticalização e uma protrusão dos dentes. E a queixa tá aqui, ó. Correto? Como tratar a paciente sem a cirurgia ortognática? Essa é a questão. Então vamos voltar lá nos fundamentos. Vamos relembrar? Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e mesma direção, mas com sentido oposto. Correto? Por que eu estou falando isso? Se a paciente não quer cirurgia ortognática, é adulto, eu não consigo fazer ortopedia e não consigo fazer a cirurgia ortognática porque não é o que ela quer. Então a terceira lei de Newton vai bem a calhar usando... Veja bem, usando ainda um bracket que você escolhe o efeito ou ameniza o efeito colateral na mecânica, que vai ser uma extração de primeiro premolar para fazer a retração. Olha o meu lápis aqui, ó. O que acontece na retração, ó? Esse é o efeito colateral, correto? Então eu gosto muito desse bracket, Damon Q ou Damon Q. Ele fala Damon Q porque quando abre a porta dele, ele parece a letra Q, por isso. Então quando ele tem esse jig vermelho, ele é um torque vestibular resistente, ou seja, um high torque ou um alto torque. Olha o torque vestibular resistente, ó. Na retração, vai fazer isso aqui. Esse é um bracket que ameniza esse efeito colateral na retração. Ele
tende a manter ou diminuir o torque de lingualização de coroa, ok? Esse é o pensamento de trabalhar com torques diferenciados, mesmo sabendo que hoje nós extraímos menos que no passado, né? Então a mecânica mais conservadora para essa paciente foi essa: extração de pré-molar, de 2 pré-molares, e usar um torque alto, high torque, correto? Eu sei que pode confundir um pouco, mas quem maneja isso não é nenhuma tecnologia nova, tá? Mas é algo a mais que você tem, uma carta na manga para fazer essas mecânicas, que queira ou não queira, mecânica de extração, eu sempre tive dificuldade. Até hoje, porque cada vez menos a gente extrai, os nossos diagnósticos estão mais apurados, talvez porque os orientais chegaram de vez, essa é a questão. Eu gosto muito de falar disso aqui, as escolas orientais chegaram de vez nos Estados Unidos e aqui, e eles são muito bons, né? Muita coisa que nós aprendemos com eles, mudança de plano oclusal, menos extrações, olhar bem para o terceiro molar, que é um dente que hoje nós extraímos bastante, desinclinar os molares inferiores, né? Que na nossa evolução ou involução crânio-facial, nós inclinamos os posteriores para anterior, diminuindo os espaços das arcadas. Por isso que nossas arcadas são mais atrésicas do que no século passado. Essa é a evolução ou involução nossa crânio-facial. Então os japoneses, coreanos, taiwaneses, chineses, eles são feras, né? Eu sou fã deles, né? Respeito muito. Então, numa mecânica dessa, eu vou usar um high torque. Esse é um bracket que eu gosto muito, né? Para evitar esse efeito colateral. Mais 22 é um bracket legal. Mas voltando na terceira lei de Newton, olha a ação. Eu quero isso, correto? Antigamente, nós não tínhamos o controle disso aqui, que é a reação. Só que depois, por quê? Dente a dente, extrabucal, barra palatina, botão de Nance, pode ser o diabos que nós fazíamos, mas a gente sempre perdia a ancoragem. Foi o nosso ponto fraco na ortodontia. Nós não dominávamos. E além de tudo, tem até mecanismo de ancoragem que não dependia de nós. O planejamento sim, mas a colaboração do paciente, então esquece, não dominávamos isso. Poderia ser que dominávamos mais ao estudar, na especialização, né, com paciente de curso, mas na vida clínica, complicado. Na prática, complicado os nossos pacientes usarem o extrabucal. Hoje em dia, não vejo isso, tá? Então, nós saímos dessa situação para essa situação. Aí a minha reação, ou seja, o efeito colateral, ele fica bem mais previsível de não acontecer. Embora eu vou ter ainda uma perda de ancoragem e o meu parafuso ele vai movimentar também. A literatura fala isso. Não é totalmente absoluto. Não é absoluto, mas
agora é suficiente para ter o controle total da mecânica. Como eu falei, para mim é muito automático usar a cresta infrazigomática, né? A crista infrazigomática, uso entre raízes, jamais vou deixar, e vou deixar de ensinar essa técnica, nós precisamos saber. Só que a cresta, eu não preciso de estudo de distância de raiz. Eu já vou lá em cima. Se a cresta for reduzida, hoje nós usamos a cresta alta, IZC alto, ou IZC lá no processo zigomático do osso maxilar. Grande professor Ney. Garanto que aí em Recife não está frio como aqui. Aqui o bicho tá pegando, viu? Beleza, vamos lá. Exodontia, sabendo que é um padrão 2 cirúrgico, crista e crista. Certo? Mordida profunda, linha média desviada, e vamos fazer essa retração. Olha como que eu faço a retração, sempre com controle, tá, turma? Ó, vamos tirar o fio aqui. Tirei o fio ortodôntico principal. Esqueçam, finge que está sem fio, tá? Eu venho com o elastique vem por fora dos brackets, entra no bracket do canino, aí vai dente a dente, canino, lateral, central, central, lateral, canino, e sobe lá no IZC. Aí eu venho, coloco o fio principal e fecho a portinha dos brackets. E uso o elástico de classe 2 também. E vou nessa mecânica aqui, com duas cristas infrazigomáticas, olha lá. 2 parafusos na crista, elastique de ponta a ponta, e vou ativar um elo por mês do elastique. Ou, se ele ficar muito amarelo, e fica, aí eu removo ele. Então o elastique eu uso para qualquer tipo de mecânica, seja distalização em bloco, retração, intrusão, qualquer tipo. O elastique é de segunda geração. Eu uso duas marcas, Orthoclassic em corrente e E-Link, desculpa, Orthoclassic, tá? Orthoclassic mesmo, OC. E o outro E-Link da TP Orthodontics, ok? Então esses dois eu gosto porque ele vai perder força? Vai, mas perde menos força. Uma mecânica assim é muito previsível, porque eu estou trabalhando com qual o GTI, Thiago Costa. Qual o tamanho do dispositivo? Nesse caso aqui, Thiago, o meu DAT foi 2x12. Crista infrazigomática, tranquilo. Se eu fosse usar entre raízes, 1,5x8. Ok? Se eu for usar uma crista lá em cima, 2x14. Qual a função do elástico de classe 2? Ajudar na mecânica, tá? Você vê que é força leve de elástico, a Aline perguntou. Aline, 60 gramas de elástico, tá? Voltamos aqui. Olha o elastique lá. Já fechei o espaço. Já está com torque na região anterior. Canino do lado direito em classe 1 e canino do lado esquerdo em classe 1. E agora eu vou finalizar linha média corrigida e vai fazer uma melhor intercuspidação, né? Então, mesmo sendo tratamentos mais prolongados, que é com exodontia, ainda eu acho assim, o que eu vejo é que o autoligado passivo ele tem menos atrito e a coisa flui mais rápida, mas é que o conceito de mais rápido quer dizer de qualquer jeito, assim, mais tranquilo, tá? Com menos consultas. Um tratamento básico aqui, Soraya. Quanto tempo foi esse tratamento?
É um tratamento um tempo um pouquinho maior para fechar os espaços. Mas foram 22 meses, 10 consultas, uma média boa aí, né? Importante o conceito de... Eu vou falar mais para frente, numa bateria que vai ser só de outubro para novembro. A abordagem, o fluxo de um consultório para vocês tentarem mudar o pensamento de manutenção e sim preço fechado, que é o que eu venho fazendo há 14 ou 15 anos, né? Me dá mais segurança também, mas não é o papo agora. Vamos voltar aqui. Olha lá o torque e a finalização do tratamento. Você vê? Canino em classe 1. Olha aqui, falta um pouquinho, porque lembra que aqui tinha ausência do primeiro molar. Esse é o segundo e esse é o terceiro. Mas vocês vão perceber que isso aqui se auto-intercuspida. Olha lá. Linha média, né? Poderia ter um torque melhor no lateral, mas tudo bem. Aqui, vocês lembram no começo? Isso aqui que interessava a paciente, ó. Queixa principal, mesmo sendo cirúrgica, o cerramento do lábio, né? Olha a mordida profunda, sobressaliência e aqui a melhora na queixa principal do paciente. Melhora na postura aqui dos molares, né? Eles estão melhor posicionados. Olha aquela arcada artrésica superior melhor. E a inferior, né? Com a contenção. E isso aqui é que o paciente queria. Queixa principal dela, não vedamento labial. O sorriso que era muito gengival agora aparece, está dentro do aceitável, né? Um pouquinho mais de 3 milímetros, mas tá bem. E a finalização do tratamento, e isso aqui, ó. Né? Então eu fiz uma compensação, porque tem uma diferença de maxila com mandíbula. Fiz uma compensação dentária com uma simples retração, né? E para finalizar esse caso clínico aqui, extra-radicular é mais que ancoragem absoluta, né? Você consegue fazer uma gama de abordagens até então que não conseguimos. Lembrando que o IZC entre segundo pré e primeiro molar é o IZC 6, e entre os primeiros e segundos molares é o IZC 7, sendo que o IZC 7 é a melhor localização por ter mais osso que o IZC 6. Beleza, pessoal? Resumindo, eu fui direto ao ponto. Na live e no paciente. Qual que era a queixa dela? Lábio. Não queria cirurgia ortognática. O que eu fiz? Extração de pré. Extrações de prés. Ganhei 8 milímetros de cada lado, fiz aquela retração, aquela sobressaliência absurda, só com ancoragem esquelética. Então não tem que ter medo. Só cheguei naquele resultado, que não é nada de outro mundo, é algo muito, mas muito normal e de rotina. 22 meses e 10 consultas, dentro da simplicidade que é a mecânica. Tem que ser uma mecânica simples. Beleza, pessoal? Boa quinta-feira. Fábio Micheletti, um ortodontista e professor otimista para alunos otimistas. E quem não é otimista e ficar do meu lado vai virar otimista, porque vai todo mundo para cima. Valeu! Fui!